Olá pessoal, bom dia. Tô com um certo probleminha aqui no Instagram, mas tudo bem. Sempre tem um começo, né? Eu sempre digo, a gente começa com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente sabe e vai aprimorando. E eu realmente, o YouTube pra mim é uma ferramenta que eu tenho dificuldade ainda de mexer, de fazer a live ao vivo, mas eu vou aprender, gente. Se Deus quiser, vou ficar fera. Então me atrasei um pouco por conta disso. Tô transmitindo no YouTube também, tô com a cabeça meio cortada ali no YouTube. Caetano tava me ajudando, mas tudo bem, é assim mesmo. As coisas, tudo faz parte do processo. Aquilo que a gente não sabe na vida, a gente aprende. E antes feito do que perfeito, a gente tem que começar, né, pra depois ir aperfeiçoando. Então, realmente, assim, ficou meio uma gambiarra ali no YouTube, mas tudo bem. E na aula de hoje, opa, meu lápis. Então, eu vou falar os 3 passos, tá, para você construir um salão de sucesso. Os 3 passos principais para você fazer o salão crescer. Aqui nesse Instagram, eu ajudo donos de salões a viver de salão com organização, uma vida tranquila e lucro de verdade. E nesta aula de hoje, eu vou falar os 3 passos mais importantes para você conseguir fazer o salão crescer. Bom dia, pessoal! Nosso primeiro café com salão, que estou até sem café, meu café já tá chegando. Quero fazer uma caneca bem bonita do café com salão. E aqui vão ser aulas, vai ser bate-papo, vai ser entrevista. Vou abrir espaço para pessoas que queiram fazer perguntas ao vivo. Tem dúvida, quer fazer uma pergunta, tá com alguma dificuldade no salão, vai ter essa possibilidade de entrar aqui ao vivo comigo e perguntar, fazer a sua consultoria, digamos assim, ao vivo aqui e gratuita, tá? Para mim ajudar vocês. Então, cedinho, né? Vamos testar esses horários aqui. Eu geralmente fazia as aulas na parte da noite, mas o que acontece? À noite a gente já tá cansado, não consegue prestar atenção, já não consegue assimilar, né? Porque já passou um dia fazendo muitas coisas, já tá naquele processo de diminuir o ritmo. Então nós vamos tentar, né, este horário da manhã para ver se fica mais fácil para vocês, tá? Não é mais fácil para mim, porque eu confesso que eu até prefiro a noite, mas na parte da manhã eu sei que todo mundo tá com a mente mais fresquinha, tá mais tranquilo e mais descansado. Então, o primeiro passo de todos, tá? Então, aqui eu vou falar sobre os 3 passos, tá? Mais importantes para você fazer o salão crescer. O primeiro passo, gente, é você organizar os teus serviços. Então, nós vamos pensar o seguinte, como se o nosso salão de beleza, vamos fazer uma analogia, que ele fosse uma loja de roupas, né? Então, você abriu uma loja de roupas. Qual é a primeira coisa que a pessoa, quando ela abre a loja de roupas? Ela vai organizar os produtos. Ela vai categorizar, então, os produtos. Ela vai deixar separado o que é a calça, onde estão as camisas, onde estão as meias. Você chega na loja, para você ter uma boa impressão, a loja vai estar categorizada. No salão de beleza, não é diferente. Só que, claro, quando o cliente chega, ele não vê o corte de cabelo na estante, a mecha na outra estante. Mas nós precisamos categorizar para uma organização interna nossa, tá? Então, o que a gente vai categorizar? Primeiro, quais são os nossos serviços de menor custo? Aqueles serviços mais baratos mesmo, né? Que é mais fácil do cliente consumir. Então, pense nos seus serviços no salão como um menu lá de restaurante, tá? Então, quais são os serviços mais baratos, os serviços que têm mais baixo custo, os serviços que o cliente consome com mais facilidade? Por quê? Tudo que é mais barato, a pessoa consome com mais facilidade. Por exemplo, se eu quero comprar um lápis, eu vou numa loja para comprar um lápis, ele custa 90 centavos. Eu dou uma olhada, eu não penso muito, eu compro. Se o lápis não for tão bom, eu vou lá e troco por outro. Agora, se eu for comprar um óculos que custa 300, 400 reais,
eu já vou pesquisar mais, eu já vou ir com mais atenção. Então, categorizar os serviços, organizar para você saber, então, quais são os serviços mais baratos, tá? Que tem mais, que você vende mais barato e que tem um custo menor para você. Aí depois você vai organizar, então, quais são os serviços que mais vende. Geralmente, né, os que mais vende estão na lista dos mais baratos. Por exemplo, o que mais vende no salão? Unha, né? Serviço de manicure, serviço de escova, e geralmente são os serviços mais baratos. Por quê? Porque tem recorrência, vende mais. Se a gente pensar, uma mecha, né? A cliente, ela não, nem que ela queira, não tem como ela vir no salão fazer a mecha toda semana. Ela vai fazer a mecha a cada 3 meses, né? 3 meses ainda é um intervalo de tempo bem curto. Geralmente elas vêm a cada 4, 6 meses para fazer a mecha. Então a coloração não, ela já tem mais recorrência de 20, 30 dias. Então, quando eu falo para vocês nos 3 passos, tá? Para vocês fazerem o salão crescer, primeiro de tudo, gente, é a organização, tá? Então, organizar os serviços, saber então quais são os serviços que são os serviços mais baratos, os serviços que mais vende. Então, por que é importante eu saber isso? Porque se eu sei que escova é o serviço que mais vende no meu salão, eu posso o quê? Potencializar esse serviço. Tá, mas o que eu posso acrescentar nessa escova para vender mais algum outro serviço para o cliente? Que serviço que o cliente poderia fazer junto com a escova? Uma hidratação? Ele poderia fazer a mão? Ele poderia fazer o que? A sobrancelha? O que eu posso melhorar nesse serviço para mim vender mais ele? Por quê? Os serviços que mais vendem, geralmente, são serviços de entrada que a gente fala. Então, sempre quando eu falo assim, faz uma oferta no teu salão, eu não gosto de usar a palavra promoção, mas assim, faz uma promoção, a gente faz o quê? Com serviços de entrada, porque é aquele serviço mais fácil do cliente consumir. E aí eu preciso saber quais são os serviços que menos vende. Então, qual é o serviço que menos vende no meu salão? O serviço que menos vende é escova progressiva. É um serviço mais caro. É um serviço que as pessoas não fazem todos os meses. O que menos vende é mechas. Por quê? Porque mechas as pessoas fazem a cada 3 meses, a cada 4, 6. Então eu preciso categorizar o que é o mais barato, o que é o mais caro, o que mais vende e o que menos vende, né? Eu preciso ter essa organização interna. Por que, gente, que eu falo isso? O que isso tem a ver com fazer o salão crescer? Se você não conhece o teu negócio, como que você vai fazer o salão crescer? Se você não tem conhecimento dos teus serviços, se você não sabe o que mais vende, se você não sabe o que menos vende, como que você vai fazer crescer? Vai fazer o salão crescer? Você precisa conhecer o seu negócio. Eu sei que muitos de nós, e eu também já fui assim, o que a gente fez na vida? Um curso de cabeleireiro, abriu um salão e começou a trabalhar. Deixa eu ver aqui, gente, só um pouquinho. Quem de vocês fez isso? Fez o curso de cabeleireiro e começou a trabalhar. Alguém aqui se preparou antes de abrir o salão? Foi lá, fez um curso de gestão? Se fez, parabéns. Está no 0,01% das pessoas que fizeram ou que pensaram sobre isso quando abriram um negócio. Então, a gente fez o curso de cabeleireiro, montou um negócio e, sei fazer mecha, sei fazer corte, sei fazer a coloração e começa a fazer. E aí, se vê com um salão, tá com o salão há 2, 3, 4, 5, 10, tenho alunos, gente, salão há 20 anos e não sabe qual é o serviço que mais vende no salão. Não tem essa organização interna. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, organizar, tá? Então, organizar os teus serviços. Pensem na analogia que eu falei pra vocês lá da loja de roupa. A loja de roupa abriu, né? Você não chega lá e tá tudo misturado, tudo amontoado. Se você chegar lá na loja por maior que seja a loja, e dizer assim, eu preciso de uma meia calça, a pessoa sabe onde é que tá a meia calça.
E eles sabem o quê? Que a meia calça é um dos produtos mais baratos da loja, que a loja precisa vender, porque as mulheres precisam da meia calça, mas o objetivo deles é o quê? Que você entre para comprar meia calça, mas que você compre o vestido, que custa R$400. Quando eu falo para vocês categorizarem e organizar, é justamente para quê? Para vocês poderem montar um plano de ação. No momento que eu sei qual é o serviço que menos vende no salão, eu consigo pensar numa estratégia de marketing ou numa estratégia de divulgação. Para quê, gente? Para fazer com que aquele serviço tenha mais saída. Se eu sei que o tratamento X, ele quase não vende, é o que menos vendeu nos meus últimos 3 meses, eu posso fazer uma ação com os meus clientes, estudar mais sobre aquele produto, fazer uma oferta, explicar os benefícios dele, para quê? Para vender mais aquele serviço. Então, categorizar, organizar e separar, né, os serviços e estar fazendo isso, gente, de uma forma contínua, a cada 3 meses, 4 meses, vai lá e revisa para ver, porque às vezes muda, né? Às vezes o mercado muda, daqui a pouco você começou a divulgar muito ali o serviço de corte de cabelo e você vai olhar, nossa, corte de cabelo é o que mais tá vendendo mais do que mechas. Então, aí você vai focar o quê? Vai focar na mecha? Ou tá vendendo muita mecha, mas não vende corte de cabelo. Vamos trabalhar mais o quê? O corte de cabelo, vamos divulgar. Se eu tenho a noção, se eu consigo entender, se eu consigo conhecer o meu negócio e saber o que vende mais ou o que vende menos, o que eu tenho maior custo, o que eu tenho menor custo, eu consigo montar estratégias. Quando eu falo pra vocês, gente, eu tô falando aqui e eu imagino um mapa assim na minha frente, né? Um mapa do meu salão, onde eu consigo organizar. Isso aqui é o que vende mais, isso aqui é o que vende menos, esse aqui é o que tem o maior custo, aqui é onde eu tenho que trabalhar mais o marketing. Mas eu só consigo fazer isso quando eu conheço o meu negócio. E para mim conhecer o meu salão, eu preciso de organização. Eu sei que é um tema que vocês não gostam. Eu sei, gente, que eu falo aqui sobre gestão de salão e vocês não gostam. Porque eu sou exatamente como vocês. Eu também não gostava. Porque nós somos cabeleireiros, a gente se formou cabeleireiro, a gente só queria fazer um cabelo. A gente só queria atender cliente. E daí a gente monta um salão e descobre que tem um negócio. E precisa estudar sobre organização, sobre como fazer para ter lucro, sobre estratégia, sobre marketing. Então eu sei que vocês não gostam, mas tudo bem. Já dizia minha mãe, a gente não faz só o que gosta, tá? Então o primeiro passo de todos, gente, é o quê? Organização. Aí depois o segundo passo é controle. Olha só, gente, controle. Eu preciso controlar os números do salão de beleza. Se eu não tiver controle, eu não tenho nada. Vamos pensar na nossa vida pessoal, tá? A gente não tem o controle, a gente não sabe quando você não tinha o salão, quando você trabalhava lá de CLT, quando você tinha um salário fixo. A gente sabe o quanto que a gente ganha, quanto que a gente pode gastar, o quanto que eu posso gastar no mercado, o quanto que eu posso gastar com aluguel, o quanto que eu posso gastar com roupa. Quando a gente fala de controle de números, parece um bicho de 7 cabeças esse passo, mas assim, todo mundo usa o financeiro, os números, o controle para tudo na vida. Eu sei que tem gente que não gosta de falar sobre dinheiro, tem gente que não gosta de falar sobre reserva financeira, sobre economizar, sobre controlar, mas tudo na nossa vida é baseado em números, é baseado em controle. Então, mesmo que você esteja pequeno nesse momento, você precisa controlar os números. Então, sou pequeno, comecei meu salão faz pouco tempo, chegou no final do mês, me sobrou R$1.000. Nossa, sobrou muito pouco R$1.000. Eu gosto de usar esse exemplo porque quando eu abri o meu salão, no meu primeiro mês, sobrou R$1.500. E aí, o que eu faço então com esses R$1.500? Uma parte, que sobrou, né, gente, que é lucro. Uma parte é minha e a outra parte eu vou o quê? Reinvestir. Eu vou... talvez com R$500 eu não consigo reinvestir muito no salão. Mas se eu guardar R$500 todos os meses, ao longo de 10 meses são R$5.000. 5.000 já dá para pintar as paredes do salão, já dá para comprar acessórios novos,
coisas novas, mas se eu não fizer isso, de pegar e reinvestir, eu nunca vou conseguir fazer o salão crescer. Então, controlar, gente, para quê? Para poder reinvestir. Teve uma caixinha de perguntas essa semana que uma pessoa me perguntou se eu tinha investidor ou se eu tinha sócio. Eu falei que eu nunca tive investidor, né? Então, e eu comecei com muito pouco mesmo, gente. Muito pouco, muito pequena, salão com 30 metros quadrados. E aí, o que eu fui fazendo, gente? Técnica de montinho e montão. Na época, eu não tinha consciência de que era isso que eu estava fazendo. Mas hoje eu olho e eu vejo que eu fazia era a técnica de montinho e montão. Então, eu juntava um pouquinho esse mês, daí eu juntava um pouquinho no outro mês, até eu fazer um montinho maior, um montão, e para poder reinvestir. Se eu não tivesse feito isso, eu não conseguiria fazer o salão crescer. Eu não teria conseguido fazer inúmeras reformas, não conseguiria ter investido, né? Investido em cursos para melhorar a minha técnica, investido em cadeiras, em lavatório, em espelho, tudo custa caro. Só consegui fazer isso tendo o quê? Controle. Então, tendo controle, eu consegui reinvestir. E aí você tem dois caminhos. Ou você aprende a ter controle para você reinvestir no seu negócio, para ele crescer, ou você tem um investidor, que daí vai se tornar o teu sócio, tá? E sobre isso eu não posso falar, porque eu nunca tive sócio. Eu só posso falar o que eu escuto por aí, que sociedade é muito difícil, que é raro uma sociedade que dá certo, porque a gente sozinho ali, a nossa cabeça já não é fácil, a gente já briga com a gente mesmo, né? Eu, às vezes, brigo comigo mesmo. Faço coisa errada, né? Tem que tomar decisões. E aí, com sócios, são duas cabeças diferentes. Quem já fez sociedade sabe disso. Eu não posso falar com propriedade, porque nunca fiz. Só falo do que eu ouço falar, tá? E também não conheço ninguém que fez sociedade, que tem um negócio a sociedade há muito tempo e que o negócio é próspero, tá? Então, o segundo passo, gente, ele é controle, né? Então, mesmo que você esteja pequeno, você já precisa aprender a controlar. Tem pessoas que pensam o seguinte: quando o salão crescer, eu vou controlar os números. Ah, não, agora o salão é pequeno. Se no final do mês sobrou R$1.000 é meu. Eu trabalho sozinho, ou eu só tenho uma manicure, a manicure já recebeu o dela. Só que, gente, eu sinto em te informar. Se você é pequeno e você não tem controle, você não vai crescer. A gente só cresce quando a gente tem controle, porque o controle nos permite reinvestir. Deu aqui. Não vai acontecer um milagre. Você dormiu com o salão pequeno, acordou e o salão tá grande. Não, você vai fazer o salão crescer. E antes de ser grande, você vai ser pequeno, e não tem problema nenhum em você estar pequeno hoje. Eu sempre digo, comece pequeno e pense grande. Caetano, a live no YouTube caiu e eu não soube arrumar. Caetano tá aqui, gente, me ligando, mandando mensagem. A live do YouTube acabou. Sim, acabou. Caiu, não consegui arrumar. Teve jeito. Vou ter que aprender. Para amanhã, vai pro YouTube. Então, saber, gente, então o primeiro passo é ter controle. E aí eu preciso saber quanto custa para mim realizar aquele serviço. Quanto custa para mim realizar o serviço de mecha? Geralmente a gente pensa o quê? Vamos pensar na coloração, que é mais fácil. Se o tubo de coloração custa R$32, eu acho que, pra mim, pintar aquele cabelo custa R$32. Mas isso não é verdade. Existem muitas outras coisas por trás do custo. E a gente precisa saber quanto é, primeiro de tudo, que me custa realizar aquele serviço. Se eu não sei quanto custa realizar aquele serviço, eu posso o quê? Estar trabalhando de graça ou, pior ainda, tirando dinheiro do bolso para pagar aquele serviço. Isso é bem comum os meus alunos descobrirem lá nas primeiras aulas, quando eles estudam a gestão financeira. Eles me mandaram mensagem: Cassiane, descobri que o serviço que eu mais vendia no salão, eu não tinha lucro, eu ainda tinha prejuízo. Por quê? Quando eu penso assim, eu preciso pagar
Quanto que custa para mim realizar aquele serviço? Eu preciso pagar o produto, eu preciso pagar os meus custos fixos, eu preciso me pagar. Por quê? Ou sou eu ou é outra pessoa realizando o serviço. Então eu preciso me pagar, receber a minha comissão. E ainda, gente, eu preciso que sobre. Então, deixa eu contar pra vocês uma história. Uma vez me aconteceu uma situação, uns anos atrás, e eu fiquei abalada por alguns dias com uma manicure que trabalhou aqui no salão, que ela chegou pra mim, assim, na cara dura, e ela me falou o seguinte: eu tô desanimada, bem assim, ela me falou, eu tô desanimada porque eu percebi, ou eu tenho a sensação, de que as manicures aqui do salão, elas estão aqui só pra ajudar a pagar o aluguel. E aí eu fiquei muda. Fiquei muda com essa pessoa por uma semana. Eu disse pra ela, eu não sabia, gente. Ela me pegou tão de surpresa, eu acho que era, né, no processo de aprender, né, gestão de pessoas, liderança, trabalhar com pessoas. Eu disse pra ela, preciso pensar sobre isso. E aí, pensei sobre isso, né. Uma semana depois eu chamei ela pra conversar. Eu disse assim, eu estava pensando no que você me falou, que as manicures estão aqui pra ajudar a pagar o aluguel, e você está enganada. As manicures, elas não estão aqui para ajudar a pagar o aluguel. É para pagar o aluguel, a água, a luz, o telefone, a secretária, a limpeza e ainda gerar lucro. E se você tem algum problema com isso, você não pode trabalhar para ninguém, nem aqui no meu salão e nem em nenhum outro lugar. Porque qualquer pessoa que trabalha em qualquer empresa, até eu, que trabalho aqui dentro do meu próprio salão, a gente trabalha para quê? Para pagar todas as despesas e ainda sobrar lucro. Se alguém tem algum problema com isso, gente, não trabalha. Qualquer empresa que você trabalhe no mundo, você pode trabalhar no Google. Você vai trabalhar para quê? Para pagar as despesas e gerar lucro. Quem não precisa de lucro, quem não precisa de sobra, que sobre dinheiro no final do mês, são as pessoas o quê? Que tem uma ONG. Aí se você abre uma ONG, né, faz um trabalho lá, um negócio, uma filantropia, ajuda as pessoas gratuitamente, uma empresa sem fundos lucrativos. Mas aqui a gente não tá falando sobre isso. E, gente, nada mal, tá? Quero muito um dia poder chegar nesse nível, né, de ter uma ONG, de poder ajudar alguma causa. Mas quando a gente tá falando aqui de negócio, de fazer o salão crescer, ele precisa sim gerar lucro. Então eu preciso saber quanto custa para mim realizar aquele serviço. E para isso eu preciso saber quanto que custa o produto, quanto que é os meus custos fixos naquele serviço. Eu preciso me pagar e eu preciso que sobre. Se eu não passar todas essas etapas, tem algo errado com o serviço. Ou é um serviço que não vale a pena vender. Pode acontecer no salão de ter serviço que você paga o produto, que você paga os custos fixos, que você pagou o funcionário, né? Digamos você, no meu caso, eu tenho um serviço que eu realizo aqui no salão e que ele não gera lucro. Mas eu preciso ter, porque ele é serviço que casa com outros serviços. É serviço que se eu não tiver, eu perco clientela. Às vezes eu não tenho margem de lucro naquele serviço. Mas eu recebo comissão, me ajuda a pagar os custos fixos, engorda o meu faturamento, me traz cliente para dentro do salão. Isso pode acontecer, mas tem que ser uma coisa que você saiba. Não pode ser uma coisa no escuro. Eu sei que eu vou oferecer aquele serviço, que ele vai me ajudar a pagar os custos fixos, ele não vai me gerar lucro. Mas é um serviço que vai me trazer muita clientela pro salão. Que ele não tá me dando prejuízo, ele tá empatando. Isso pode acontecer, com certeza vai acontecer, é comum dentro das empresas isso, e são produtos que a gente precisa ter. Quando eu falo produto, gente, eu falo de serviço, tá? E aí, gente, o terceiro passo e o mais importante de todos para você fazer o salão de beleza crescer. Quem chegou depois, a aula de hoje é 3 passos, os 3 passos mais importantes para você fazer o salão crescer. E agora, eu já falei o primeiro passo, agora eu vou falar, já falei o primeiro, já falei o segundo e vou falar o terceiro passo, que é o que eu considero mais importante. O primeiro é organização, o segundo é controle e o terceiro é o mais importante,
E o mais importante não significa que é só ele, quando eu falo mais importante. Ah, então os outros não precisa. É que o que acontece? Se você não tiver esse terceiro passo, você não vai conseguir ter os 2 primeiros que eu falei. Os 2 primeiros só funciona quando o terceiro passo está ativo no teu salão. Se o terceiro passo não estiver funcionando, o primeiro e o segundo não vai funcionar. Por isso que ele é mais importante. Porque quando você tem esse terceiro passo claro aí na sua cabeça, no teu salão de beleza, o resto vai fluir. Gente, tá meio travado aqui. Tá fazendo sentido aí pra vocês, gente? Manda um coraçãozinho. Já dá um like aí, gente. Primeiro dia, café com salão. 8 horas da manhã. Acordei 6 horas da manhã pra me arrumar, pra me maquiar, pra estar aqui, organizar tudo. O YouTube ainda deu errado, caiu a live, né? Mereço um coraçãozinho de vocês. Aí um like, um apoio, né, gente? Tô me esforçando, tô dando o meu melhor, né? Aqui pra vocês às 8 horas da manhã. E aí você não clica aí nesse coraçãozinho. Vai lá, o apoio. A gente só transborda aquilo que tá dentro da gente, né? E eu sempre falo, gente, conhecimento a gente não divide, a gente multiplica, né? E seja, né, o aluno, o cliente que você gostaria que fosse para você. Sempre falo para os meus alunos assim, ó. Ah, tem alunos que falam, mas o cliente só reclama, o cliente só pede preço baixo. Ah, mas o cliente não sei o que. Eu digo assim, tá, e você quando é cliente, como que você é? Você é grato para as pessoas que atendem você? Você reclama do preço, você chora, você pede desconto? Como que você é? Porque a gente atrai aquilo que a gente é. Então, às vezes tem gente que fica na aula, que fica na live, que assiste. Eu digo assim, vamos lá, gente, dá um apoio, comenta, né? Compartilha, manda pra alguém, curte. Não vou fazer. Não vou fazer. Egoísta. Não vou fazer. Cassiane tá ali fazendo a live, ela que se ferre, eu não vou comentar, eu não vou colocar coraçãozinho, não vou fazer nada. A gente atrai, gente, aquilo que a gente é, aquilo que a gente tá dentro da gente. Se você é uma pessoa que você pensa em escassez, que você pensa só pra você, que você guarda tudo, é só meu, eu falo pra vocês, depois que eu comecei, que eu vim pra internet, que eu comecei com o Vivendo de Salão, que eu comecei a dividir o meu conhecimento com vocês, tudo na minha vida só se multiplicou. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Às vezes eu ensino, eu tô aqui na aula, eu aprendo com vocês, eu aprendo com as dificuldades dos meus alunos. Tudo se multiplica, tudo na vida é comunicação. Então, se comuniquem. Se comuniquem, seja, né, o ouvinte, o aluno, o cliente que vocês gostariam de ser. Então, não seja aquele assim, ó, que é só vem a nós, né? Então, eu levanto sempre essa questão para os meus alunos quando vem um aluno que fala assim, porque eu tenho uma coisa que só... Eu pergunto assim, e você? Como que você é quando cliente? Quando você chega no restaurante, quando você chega no café da esquina, quando você chega na loja, você é aquela pessoa que só pechincha, que só reclama? E na maioria das vezes, a pessoa faz uma reflexão e ela vê que ela é exatamente igual aos clientes que ela reclama. Porque a gente atrai. Atraímos os semelhantes. A gente se agrupa com as pessoas. A gente faz amizade com quem? A gente faz amizade com quem a gente se acha parecido. A gente é cliente de quem? De quem a gente acha que combina com a gente. Eu sou cliente da loja que eu acho que combina comigo. Eu sou cliente do café que serve o café que eu gosto. Então, a gente atrai, gente, os semelhantes. Então, não seja você essa pessoa, né? Que só pensa em você. Então, o terceiro passo, gente, e o mais importante, tá? É entender, e isso é tão arroz com feijão, e ao mesmo tempo, gente, que é tão arroz com feijão, falta muito, tá? É uma coisa que falta muito dentro do nosso meio, aqui, né, de donos de salão de beleza. É você entender que se você fez um curso de cabeleireiro, tá? Ok, você é um profissional, tem uma profissão. Se você abrir um salão de beleza, mesmo que seja na sala da sua casa,
Você é um microempreendedor. Você é um empresário. Então, nossa, a gente falar empresário, empreendedor, a gente pensa o quê? Em grandes empresas, em grandes negócios, né? Mas, gente, 90% das pessoas que são grandes, elas já foram pequenas. Tem empresas que já nascem grandes, sim, tem. Mas a maioria das empresas, elas começaram pequenas, começaram numa garagem de uma casa. Não sei se é o YouTube ou o Instagram, quem que é o dono do Facebook, né? Que começou na garagem de casa. Gente, eu confundo o dono do Google com o dono do Facebook. Eu sei que tem alguém, né, aqui da área do digital que começou na garagem de casa. Então, a maioria das pessoas que são grandes hoje, elas já foram pequenas um dia. Então, não importa se você tá na sala da tua casa. Se você abriu uma sala de 30 metros quadrados, de 40 metros quadrados. É você entender que se você abriu um salão de beleza, se você não presta serviço para alguém, não está trabalhando em uma empresa de CLT, você é um empreendedor, você é um empresário. Então, coloque isso dentro de você, que você é o dono do salão e você tem que fazer o negócio funcionar. Porque se você não fizer o negócio funcionar, ninguém vai fazer por você. E ainda, se você abrir o salão, não fazer esse salão funcionar, e daqui 1 mês, 6 meses ou 1 ano, você fechar ou quebrar o salão, vai ter muitas pessoas dizendo, bem feito, não soube administrar. Montou um salão tão bonitinho, tava tão legal, tão bacana, mas não soube administrar. Ou, tipo, não sei o que aconteceu, tinha cliente sempre lá dentro daquele salão e quebrou. As pessoas ainda vão dizer bem feito. Poucas pessoas vão tentar te ajudar. A maioria vai te julgar. É assim que acontece. A gente escuta quantas e tinha fluxo de caixa, bem feito. Sabe que na rua da minha casa tem uma casa de carnes que a gente gosta muito. E essa casa de carnes tem tudo pra vender, só que a gente compra a carne ali só no domingo, né? Pra fazer o churrasco. A gente não faz compras ali durante a semana porque realmente o lugar é mais caro. A carne tem muita qualidade, mas é mais caro. E quando a gente ia ali no domingo pra comprar, se tu chegasse 10 horas da manhã, tinha fila na calçada pra conseguir chegar no açougue. Então tu ficava assim em torno de uns 45 minutos na fila pra ser atendido. E esse lugar sempre muito cheio, gente. Sempre muito cheio de pessoas. E aí, um dia, do nada, assim, quando a gente menos imaginava, o lugar tava fechado com aquelas tarjas amarelas e tal. E tinha uma folha de ofício na porta. A gente chegou a parar um dia pra ver o que tinha acontecido. E aí, como o salão é perto da minha casa e muita gente conhece essa casa de carnes, né? Lá nesse papel tava escrito o quê? Que a casa de carnes foi a que tinha ido à falência, era um negócio assim. E daí tu via que tava tudo lá dentro, né, as coisas assim, e tinha essa placa. E aí a gente conversa, né, aqui no salão, a maioria dos clientes conhecem também a casa de carnes lá na nossa vizinhança, e todo mundo comentou. Gente, ficou assim 1 mês, todo mundo comentando. Nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu com a casa de carnes? E o que eu mais ouvia das pessoas, gente, de diferentes cidades, diferentes classes sociais, é tipo assim, como que quebrou, tava sempre lotado. Não souberam administrar, bem feito, não pagaram impostos. Eu entrei na rede social deles, no Facebook, que eu nem sabia que tinha, pra ver se tinha alguma coisa lá, porque realmente eu fiquei muito curiosa pra saber o que tinha acontecido, né? E aí, assim, diversos comentários, as pessoas, bem feito, quebrou, não souberam administrar, garanto que estavam roubando do governo, que não pagaram os impostos. Tipo assim, ó, as pessoas que eram clientes, gente, que provavelmente compravam, encheram os bolsos de ganhar dinheiro e não pagaram imposto, o governo foi lá e fechou. Infelizmente, no país onde nós vivemos, no Brasil, o empreendedor, ele é visto com maus olhos. O empreendedor, ele é visto como aquela pessoa que ele tira proveito, né, das pessoas e que ele ganha muito dinheiro. E aí o governo entra como sócio, né, cobrando impostos muito altos.
que eu não sou nada contra a gente pagar imposto. Eu só acho, aqui no meu caso, onde eu moro, que a gente não tem muito retorno. Praticamente zero retorno. Mas eu acho que sim, a gente tem que pagar imposto. Mas cadê o retorno? E aí, não vou entrar, né, nesse caos, porque ele é longo e vai gerar muita polêmica, muito pano pra manga. Mas o que eu quero que vocês entendam é que vocês têm que fazer funcionar. Você é o dono, você é o empresário, você tem que fazer funcionar. É seu. Ninguém vai bater na sua porta e vai dizer: deixa eu administrar para você o salão. Eu vou fazer o seu salão crescer. Eu mesmo estou aqui, ajudo vocês, né? Nesse trajeto a subir essa montanha, que eu já subi faz alguns anos de fazer o salão crescer. Mas eu não consigo entrar aí dentro do salão e fazer para vocês. Eu consigo estar aqui ajudando vocês. Dando conteúdo, falando as coisas que eu fiz, que funcionaram, que deu certo. Mas é vocês que tem que arregaçar a manga e fazer. E se você não quer fazer isso, fecha as portas e vai trabalhar para alguém e não se preocupa com isso. Só chega lá, coloca o seu aventalzinho, faz o seu trabalho, recebe a sua comissão e vai embora. Então, você vai, gente, ganhar dinheiro. Ah, Cristina, mas eu vou ganhar dinheiro. Eu sei que tem gente que tá patinando aí. E quando a gente abre um negócio, não só um negócio, né, gente? Aí eu falo assim, o povo tem preconceito com o empreendedor, mas até quem faz uma faculdade. Quem tá ali cursando uma faculdade, a pessoa pensa que, eu quero ter uma profissão pra mim ganhar dinheiro, pra mim ganhar bem. Afinal, é o que gira, né? Dinheiro não é tudo, mas a gente precisa dele praticamente para, né? Quase, não para o lado emocional, né? Mas a gente precisa do dinheiro o quê? Para comer, para se vestir, para pagar a luz, para pagar água. Não tem dinheiro, tu não tem nem internet. Se tu não tem dinheiro, tu não consegue nem ter internet, tu não consegue ter um celular. Então, a gente tem muita dificuldade para administrar o salão. Fica aqui comigo, Gi. Olha o Instagram, tem muito conteúdo. Vem pras lives, vai ser toda terça e quarta, Café com Salão. O tema sempre vai ser sobre a administração. Tu vai ver que de hoje em diante a tua cabeça vai mudar, tá? Eu digo que é como quando a gente tá com o vidro do carro sujo e a gente tá com aquela visão embaçada, né? Você vai lá e limpa, você consegue ter uma visão mais clara. É isso que vai acontecer aqui nas aulas. Esse é o objetivo. Então, gente, como eu tava falando aqui pra vocês, você é o empreendedor, você é o dono do negócio. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Eu posso estar aqui ajudando, dando dicas pra vocês, dando conteúdo, mas se vocês não fizerem, vocês não vão ter resultado. Só tem resultado quem faz. E esse caminho, gente, ele não vai ser assim. Me digam se não é verdade, tá? Quero que vocês interajam agora. Quando a gente pensou, eu pensei isso, tá? Quando eu abri o salão e eu pensei assim, ó, que ia ser uma linha assim, ó. Vou crescer. Nossa, comecei o salão aqui. Cada mês vai ser uma crescente, vou crescer. E aí, depois que a gente abre o negócio, a gente descobre que é assim. Às vezes tá lá embaixo, às vezes tá lá em cima, às vezes tá lá embaixo, às vezes tá lá em cima. E às vezes, antes de subir, ainda faz assim, né? Dá uma derrapada pra baixo, pra depois começar a subir. Vocês não imaginaram, quando vocês abriram o salão, que era só abrir e o negócio ia crescer? Só eu que delirei, gente, com isso, quando eu comecei? Ou mais alguém pensou isso? E aí, gente, antes do negócio dar certo, até o negócio dar certo, até o salão ser rentável, vocês vão trilhar alguns caminhos difíceis. Vão haver pedras. Então, vai ter funcionário tentando passar a perna em vocês. Ó, a gente disse que também. Vai ter funcionário tentando passar a perna em vocês. Vai ter gente tentando fazer você desistir, tá? Isso é normal. Vai ter gente falando mal de vocês. Vai ter problema no salão. Vai ser o lavatório que queima no sábado quando o salão tá cheio. Vai ser a cadeira que quebra. Vai ser a luz que cai, o contador que não deu conta. Gente, é o papel higiênico que tu esqueceu de comprar e faltou. É o açúcar que acabou. Então, assim, ó, vai ter, gente, milhões. Eu poderia ficar um dia inteiro aqui falando só dos problemas e das tretas que podem acontecer no salão. Então, tudo isso vai acontecer. Além disso, vai ter gente falando, tentando fazer você desistir. Vai ter pessoas falando mal de vocês.
Vai ter pessoas que vão trabalhar com vocês e que vão tentar te passar perna, ou que vão trabalhar no teu estabelecimento e depois vai sair falando mal de você. E aí, gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Quem quer viver de salão, se acostumem com esse pacotinho. Isso é um pacotinho, gente. Se acostumem com esse pacote, independente do tamanho do salão. Na verdade, quanto maior o salão, maior o pacotinho. Então, tudo na vida tem o ônus e tem o bônus. E aí eu vou falar pra vocês. Por que eu disse que o terceiro passo é mais importante? Que você tem que estar preparado como empreendedor. Porque, gente, isso nunca acaba. Nunca acaba. Os problemas sempre vão permanecer. O que vai acabar? Vai acabar o meu... vai acabar o meu problema de não saber quanto que eu lucro com cada procedimento, vai acabar o meu problema de não saber lidar com as situações difíceis, mas o problema sempre vai existir. Só que a gente vai ficando bom, a gente vai ficando cascudo, a gente vai ficando assim, eu sei como resolver. Vou falar pra vocês um problema simples, tá? Bem simples. Então, aqui o meu salão de beleza é numa casa que tem mais de 100 anos, é uma casa antiga. Então a gente já trocou a fiação, eram os fios finos. Quando eu comecei, não tinha nenhum ar-condicionado, tinha um ventilador. Hoje eu tenho 5 ar-condicionado. Então a gente teve vários problemas do quê? De cair chave de luz, de queimar as coisas dentro do salão, de do nada faltar luz. Teve um dia que pegou fogo no contador. E aí o que acontece? As primeiras vezes que isso aconteceu, eu me apavorei. Tipo assim, caiu a luz, nossa, fiquei apavorada. Depois, o que acontece? A gente começou a entender o problema que tinha na casa e a gente foi ficando cascudo. Hoje a gente conhece 3 eletricistas. Então, a gente colocou 2 contadores, nós mudamos todos os fios, a gente distribuiu a rede de energia do salão, a gente criou uma rede pro andar de cima, outra rede pro andar de baixo. A gente conhece os 3 eletricistas, então deu problema, liga para um, não pode ligar pro outro não pode ligar pro outro. Então, acontece, a gente não sofre mais. Porque a gente ficou cascudo, a gente sabe que isso ali pode acontecer e a gente sabe como resolver. E os problemas no dia a dia do salão é a mesma coisa. Os problemas sempre vão existir. Sempre vai ter um funcionário que reclama, um funcionário que vai te dar problema, um cliente que vai reclamar de alguma coisa, coisas que vão faltar no salão que vocês esqueceram. Que eu disse, esqueceu de comprar o papel higiênico e acabou no sábado. Sempre. Só que você vai ficando cascudo, você vai aprendendo a lidar com os problemas. Lembra que eu falei pra vocês lá da manicure que me chamou e me disse: eu tenho a impressão que eu tô aqui, que as manicures estão aqui só pra pagar o aluguel, e que na hora que ela me falou aquilo, eu fiquei super apavorada. E hoje isso não me apavora mais. Se qualquer pessoa me falar isso, eu tenho na ponta da língua a resposta. Não é só pra pagar o aluguel, é pra pagar a água, a luz, o telefone, a limpeza, a faxina, todos os custos e ainda gerar lucro. E quem tem problema com gerar lucro para uma empresa não pode trabalhar para ninguém. Tem que trabalhar sozinho, para si mesmo. Então, o que aconteceu, gente? As situações mudam, quer dizer que isso nunca mais vai acontecer na minha vida? Não, eu fiquei cascuda. A gente vai criando casca, a gente vai aprendendo a lidar com as dificuldades. E você precisa entender que se você é dono, você é um empreendedor e que coisas difíceis vão acontecer e que você, como dono de salão, é um resolvedor de problemas. Eu sou dono de salão. Não, eu sou um resolvedor de problemas. A gente tem que ter essa consciência. Qual que é o nosso papel como dono de salão? Resolver problemas. Resolver problema de falta de cliente, resolver problema de falta de lucro, resolver problema de equipe, resolver problema de ter uma equipe desmotivada, resolver problema de não ter dinheiro em caixa. Se você é dono de salão, você tem que ser o quê? Um especialista em resolver problemas e compreender que os problemas nunca acabam. Você é que vai aprendendo a lidar com eles. Então, na aula de hoje, eu falei os 3 passos, tá? Para você ter um salão de sucesso, para fazer o salão crescer. E o primeiro passo de todos é o quê, gente? Organização. A gente precisa ter organização total do nosso negócio, conhecer cada detalhe do salão. Segundo, eu preciso ter controle, saber controlar os números.
do salão. E por terceiro, eu preciso compreender que no momento que eu tenho um salão de beleza, eu não sou só um cabeleireiro, eu sou um empresário, eu sou um empreendedor, sou um dono de salão, mesmo que um micro empreendedor. Mas que, mesmo estando pequeno, não tem problema, todo mundo começa pequeno, todo mundo começou pequeno um dia, se não todo mundo, quase todo mundo, que eu sou um empreendedor e que um empreendedor, ele é um resolvedor de problemas. Se vocês saírem desta aula compreendendo isso, gente, esses 3 passos, organização, controle e que você, como dono de salão, é um resolvedor de problemas, eu fico muito feliz. Porque eu tenho certeza que você já tem uma boa bagagem de conhecimento para você fazer o teu salão de beleza crescer. E esse foi o nosso primeiro café com salão, que não teve café, que começou atrapalhado, mas amanhã será melhor, com certeza, porque feito é melhor que perfeito. E amanhã será melhor, e depois de amanhã será melhor ainda, e tá tudo bem. Estou começando o meu café da manhã pequenininha, até mesmo sem café. E tô aqui mostrando a cara pra vocês com vergonha zero. Muito orgulhosa de mim mesma por começar esse projeto, que era um projeto que estava na minha cabeça há tanto tempo. Então, gente, comecei com o que eu tinha, o meu celular aqui, a minha cadeira para sentar e mais nada. E você tá aí achando que você precisa ter algo mirabolante. Hoje não foi como eu queria, mas amanhã eu sei que vai ser melhor. E na semana que vem vai ser melhor ainda. E vocês têm que serem assim também aí no salão de vocês. O importante é a gente estar jogando o jogo, tá com aquela vontade de crescer, está cada dia buscando melhorar. E não acomodado de braços cruzados, esperando que aconteça um milagre da noite pro dia. Muito obrigada, a gente que adorou, muito obrigada pela presença de vocês. A live vai ficar salva, vocês podem assistir depois o replay. E um beijo no coração de vocês, uma ótima terça-feira, uma ótima semana e nos encontramos amanhã de novo aqui às 8 horas no Café com Salão.